Hoje a aula vai ser sobre paciente obstrutivo. A princípio era uma aula sobre DPOC e asma, mas os livros são muito sucintos e muito manual sobre como ventilar o paciente com asma e DPOC. Eu vou eventualmente acabar chegando nisso ao final da aula, mas achei que era legal a gente trazer mais algumas definições conceituais sobre ventilação, né? Que fosse agregar mais e trazer mais ferramentas para a gente no manejo desses pacientes na sequência. O principal ponto que eu queria começar trazendo é sobre a inflação e a deflação pulmonar, né? Esse é o mecanismo básico de funcionamento do pulmão, que é o processo do tecido se inflar e deflacionar na sequência para fazer o movimento dos gases, as trocas de gases. Esse mecanismo ele vai acontecer basicamente pela diferença de pressão gerada, como a gente já viu infinitas vezes quando estuda ventilação, tanto espontânea quanto mecânica, né? Os pulmões saudáveis eles vão funcionar como se fossem um grande compartimento único, um grande alvéolo, né? Você não vai ter muita diferença entre um alvéolo fisicamente e o par de pulmões inteiros, né? Eles vão se insuflar e dessuflar da mesma maneira, todos os alvéolos ao mesmo tempo, o pulmão inteiro de uma mesma maneira. Isso fica diferente quando a gente tem um pulmão doente, né? Independente da doença, qualquer doença que cause uma heterogeneidade entre via aérea e alvéolos, de um lado, de outro, de uma porção e de outra do pulmão, elas vão criar compartimentos que se comportam de maneira diferente. E o que é se comportar de maneira diferente no pulmão? Se comportar de maneira diferente é encher e esvaziar em tempos diferentes, basicamente, porque eles vão, frente a uma mesma pressão, se comportar de uma maneira diferente. O conceito de constante de tempo, né, é um conceito que a gente importou da engenharia, como muitos outros conceitos que a gente tem na ventilação mecânica, e ele diz respeito ao tempo que um pulmão levaria para insuflar ou desinsuflar completamente, caso ele mantivesse a mesma taxa de enchimento ou esvaziamento que ele tem no seu começo, né? Aqui nesse gráfico a gente consegue ver. O pulmão ele começa com uma taxa de dessuflação mais rápida no começo e ela diminui ao longo do tempo. Essa taxa é quase linear no começo. É ela que é usada para definir a constante de tempo do pulmão. Se ele continuasse esse mesmo fluxo, essa mesma velocidade de insuflação, dessuflação, num determinado tempo ele atingiria o 0%, seria completo esvaziamento, e esse tempo é o tempo de uma constante. Quando você olha no pulmão de verdade, o que acontece é que ele tem um comportamento quase que exponencial, né? Então, quando a gente tem esse tempo 1, essa constante 1 de tempo, geralmente ele desinsuflou cerca de 63% desse volume. Numa segunda constante de tempo ele desinsufla mais 63%, mais 63%, mais 63%. Sempre esvaziando cada vez menos e diminuindo o fluxo. Esse tempo de desinsuflar os 63% dele é a constante de tempo. Por que isso é importante? Porque geralmente a gente atinge em torno de 99% de insuflação ou desinsuflação com 4 constantes de tempo. Num paciente saudável, num paciente normal, uma constante de tempo é em torno de 0,2 segundos. Mas um paciente com SARA, que estão entubados, né, isso pode acabar evoluindo para 0,6 segundos, o paciente com DPOC pode ter até 4 segundos, até 1 segundo, 2 segundos e meio. A gente vai ter constantes de tempo que vão variar ao longo das alterações pulmonares que a gente vai ter. Como é que a gente pode calcular a constante de tempo, né? Ela vai ser definida pela complacência vezes a resistência, né? Se a gente fizer algumas manipulações matemáticas, né, complacência é o ΔV sobre ΔP e a resistência é o ΔP sobre fluxo, que nada mais é do que ΔV sobre T. A gente vai cortar ΔV com ΔV, ΔP com ΔP, e no final a gente vai ter apenas tempo, em segundos, tá? Então a constante de tempo ela vai ser dada em segundos para a gente. Mas o mais importante é entender que ela é um fruto da relação entre complacência e resistência. Quanto maior a complacência
mais tempo a gente vai precisar para encher ao máximo ou desinsuflar ao máximo esse pulmão. E quanto maior a resistência desse pulmão ou dessas vias aéreas como um todo, a gente vai ter também uma maior dificuldade de encher ou de esvaziar esse pulmão. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver linha roxa, linha inteira, né? Unidade pulmonar B e via pontilhada unidade pulmonar A. Né? Aqui a gente vai ter dois pulmões que têm complacência e resistência normais, sem nenhuma alteração. Né? Eles vão ter um enchimento como esperado. Quando a gente tem um dos pulmões, supondo aqui o pulmão B, com a maior resistência, a gente vê que esse pulmão ele consegue encher, assim como o pulmão com a complacência, com a resistência normal, mas ele demora mais tempo para chegar no limite de 98%, 95%. Quando a gente olha o pulmão que é menos complacente, a gente vê que ele atinge a sua capacidade máxima muito rápido, né? E ele enche na mesma frequência, na mesma taxa, mas ele atinge rápido o seu limite. Quando a gente tem um pulmão que é tão menos complacente e mais resistente, a gente vai ter então aqui um pulmão que ele não enche todo e que ele demora para encher. A constante de tempo, então, ela vai dizer para a gente, numa média, quando a gente faz o cálculo da complacência e da resistência, a média do pulmão inteiro, como ele está fazendo essa insuflação e essa dessuflação. Uma forma de a gente observar ela na prática é olhar a curva de fluxo de um paciente. Aqui a gente tem um paciente com uma relação 1:2, né, inspiratória e expiratória, uma curva de fluxo. A gente tem o fluxo inspiratório, que ele acontece de maneira normal, e ele acaba. O fluxo expiratório começa, e antes de começar o fluxo inspiratório novamente, o correto era que ele já tivesse atingido a linha de base, ou seja, que o paciente tivesse completado uma expiração inteira e não tivesse mais nada para sair. Quando a gente tem um paciente com uma constante de tempo mais elevada, ele precisa de mais tempo. Se a gente mantém uma frequência respiratória mais alta, a gente entra com uma inspiração antes da expiração completar completamente. Como é que a gente resolve isso? Nesses pacientes que tem uma constante de tempo maior, a gente ou diminui o tempo inspiratório ou aumenta o tempo expiratório para a gente poder dar tempo de expiração suficiente para o pulmão desinsuflar. Quando a gente pega uma impedância, a gente consegue observar que durante a própria inspiração do paciente, a gente vai ter unidades com constantes de tempo diferentes. Vocês podem ver que as unidades dependentes de gravidade, lá embaixo, elas enchem no começo da inspiração e até o final da expiração, esse ar ele migra para as partes que estão mais anteriores. Esse é um efeito causado por diferentes constantes de tempo e é um efeito que faz com que o ar se acomode no pulmão depois de uma pausa na inspiração. Esse efeito ele se chama Pendelluft. Pendelluft em alemão. Significa alguma coisa como um movimento de ar depois da pausa inspiratória. Por que isso acontece? Porque após eu esvaziar uma unidade alveolar com tempo de enchimento rápido, ou esvaziamento rápido, a outra ainda está emitindo ar. E esse ar ele pode ir para um lugar de menos resistência. A glote, o tubo, ele vai ter menos resistência, vai ter mais resistência do que um alvéolo vazio. Então ele pode acabar migrando para esse alvéolo. É por isso que quando a gente faz uma pausa inspiratória, a gente precisa ter um tempo para poder medir a driving pressure, por exemplo, a pressão de platô. Porque do início até o fim, a gente vai ter uma acomodação, uma realocação desses gases que eles vão se desviar de um lado para o outro. A gente vai ter, quanto mais a diferença entre a constante de tempo dos alvéolos, mais Pendelluft a gente vai ter nesse pulmão. Por que isso é importante? Isso é muito importante porque a gente precisa ter em mente que as ventilações elas demandam um tempo que o pulmão pede. A gente precisa otimizar a ventilação mecânica ao pulmão. A gente não tem como otimizar o pulmão à ventilação mecânica. Se a gente tem um pulmão
que precisa de mais tempo para encher e para esvaziar, a gente precisa dar mais tempo para ele encher, para ele esvaziar. A gente vai ter diversos problemas se a gente não fizer isso. Tá? Mas resumindo a constante de tempo, né? Sempre que a gente tiver um fluxo constante, as unidades que a gente tiver pulmonares com baixa complacência, elas vão ter sempre uma constante de tempo reduzida ou normal, mas elas vão ser preenchidas mais rapidamente. A gente já viu isso na aula de Sara. A gente viu que a gente enche elas primeiro, a gente enche elas rápido o limite. Se a gente continua enchendo para encher as outras, a gente causa volutrauma nelas. As unidades que elas têm alta resistência, elas vão ter uma constante de tempo mais longa e elas vão ser preenchidas mais lentamente. Então, se a gente tenta encher uma que tem uma resistência maior, a gente vai empurrar ar enquanto a gente enche um alvéolo todo e a gente vai continuar empurrando para poder encher aquele alvéolo, a gente hiperinsufla o outro alvéolo que não está resistente. Quando o fluxo cessa, como eu disse, no pêndulo Luft, esse ar pode se redistribuir. Ele vai de um lugar com baixa complacência para um lugar com alta complacência. Beleza. A gente falou de complacência, resistência, mas não explicou exatamente o que era resistência, né? A gente viu bastante o que era complacência ao longo das últimas aulas, mas resistência a gente acabou passando muito por cima, né? Então, vou falar um pouco de resistência aqui, né? Resistência, por definição, né, resistência ao sistema respiratório, vai ser a combinação da resistência a um fluxo de gás, tanto pela via aérea, como a resistência pela deformação dos tecidos, a parede torácica, como parte da inércia dos tecidos, a inércia do gás e a própria compressibilidade do gás. Geralmente a gente descarta essas últimas partes, né? A gente não fala de inércia de gás de tecido, nem de compressibilidade. Elas têm as suas aplicabilidades, mas elas são muito marginais no efeito final da resistência. Mas é importante conhecer, eu vou falar um pouquinho sobre elas já já. Tá? A fórmula, quando a gente olha essa fórmula em português e transforma em matemática, ela fica basicamente isso, né? Resistência ao sistema é igual a resistência à deformação total, mais uma constante que vai estar relacionada à deformabilidade dos tecidos, mais uma constante que está relacionada à inércia vezes o volume. A resistência à deformação ela é basicamente do parênquima, 70%. Né? 70% diz sobre o parênquima. O parênquima saudável fala sobre 70% da sua deformação. Um parênquima não saudável ele vai ter um impacto de 70% na resistência. Mas a parede também tem a sua importância, cerca de 30%. E aqui parede é tudo que se move quando a gente respira. Então, o abdômen é parede, a parede torácica é parede, tudo é parede. Tudo que se move quando você respira. A inércia ela vai ser muito importante quanto maior frequência, né? Porque se a gente precisa mudar com maior frequência a direção que o gás está indo, a gente vai ter mais resistência. A compressão do gás está relacionada com maior pressão, tanto pressão barométrica, estou num lugar que tem a pressão mais baixa, ou então estou usando pressões altas na ventilação, a compressão vai estar influenciada por isso. O tipo de fluxo, quanto mais turbulento ele for, maior vai ser a resistência, e o padrão de fluxo. O padrão de fluxo está relacionado a uma coisa chamada número de Reynolds, que é definida como a densidade vezes a velocidade, vezes o diâmetro, vezes a viscosidade. Então, são todos esses parâmetros que são coisas que influenciam na resistência das vias aéreas. Então, a gente vai precisar ter um fluxo, para ter menores resistências, um fluxo mais laminar, né? Menores pressões vão gerar menos resistência, menores frequências vão gerar menos resistência, menores fluxos vão gerar menor resistência, um gás menos denso, menos viscoso e calibroso nas vias aéreas, a gente vai ter cada vez menos resistência. E o contrário também é válido. Usualmente a gente acaba vendo essa fórmula quando vai falar de resistência, né? É uma fórmula bem conhecida. Resistência de via aérea vai ser igual a 8 vezes comprimento vezes viscosidade, sobre π vezes raio a quarta. É uma fórmula que dá pra gente uma noção do que importa quando a gente fala de resistência, mas ela é a fórmula que descreve apenas o fluxo laminar. O fluxo laminar, dependendo do autor, vai compor 50% a 80% do fluxo total das vias aéreas. Ele vai ser muito mais frequente nas vias aéreas distais. As vias aéreas grandes, elas têm um fluxo muito mais turbulento. Isso aqui é a definição de um fluxo turbulento, né? É um fluxo que cria vórtices,
a gente tem interação entre fluxos distintos de gás, enquanto o fluxo laminar é um fluxo de frente cônica, é um fluxo onde todas as camadas da substância estão indo mais ou menos paralelas, estão indo, quanto mais concêntrica, maior a velocidade. A maior parte do fluxo realmente vai ser fluxo laminar, porque a gente vai ter baixo fluxo nas vias aéreas distais e o menor diâmetro. Então a gente vai manter um fluxo majoritariamente não turbulento. Mas quanto maior a velocidade que a gente está botando esse gás, quanto mais pressão a gente bota, quanto maior o fluxo, maior a turbulência que a gente cria nele e maior a resistência. É por isso que quando a gente bota muito fluxo, a primeira coisa que sobe é a pressão de pico. Né? Porque nas vias aéreas proximais a gente vai criar um fluxo muito turbulento e aumentar o valor de resistência de vias aéreas. Isso não quer dizer de jeito nenhum que quando você aumenta o fluxo, você aumenta a resistência na periferia. Né? Porque lá no final é muito difícil a gente ter um fluxo alto. A gente tem geralmente fluxo baixo pelas dicotomias da árvore. Isso fica claro quando a gente olha no gráfico. Né? Aqui a gente tem no X as gerações, né? Quantas vezes se dicotomizou. Né? E na linha vermelha aqui a gente vai ter o grau de resistência nas vias aéreas. Nas primeiras gerações, até a sexta geração, a gente tem um aumento de fluxo turbilhonado. Mas depois, na sequência, a gente começa a ter a lentificação desse fluxo, até que no final a gente acaba não tendo nada de resistência bem na boca dos alvéolos. Fatores que vão afetar essa resistência, né? O efeito do tônus da musculatura lisa brônquica, se a gente aumenta o tônus da musculatura lisa, como broncoespasmo, irritantes, agonistas parasimpáticos, a gente vai ter um aumento, uma redução do calibre, um aumento da resistência, e o contrário também é válido. Broncodilatadores, agonistas do sistema nervoso simpático, a gente vai ter broncodilatação e redução da resistência. Quando a gente diminui a seção transversa interna da via, ou seja, edema, a gente tem hipertrofia da musculatura lisa ou da mucosa, secreção incrustada, rolha, tanto secreção na via aérea fisiológica como na via aérea artificial. Obstrução mecânica, pacientes que têm tumores que fazem obstrução extrínseca, compressão dinâmica por causa da hiperinsuflação, vias aéreas artificiais. Se a gente bota um tubo, a gente está diminuindo muito o calibre da via aérea ali do paciente. Isso tudo gera obstrução mecânica. Beleza? Parte conceitual, a parte que dá base para a gente seguir adiante e discutir as doenças obstrutivas. Né? Como eu falei, um tumor pulmonar pode ser considerado uma doença obstrutiva. Né? Se você ventilar um paciente com tumor de pulmão, talvez você veja que ele tenha uma constante de tempo mais alta, que ele precise de mais tempo para fazer uma expiração completa. Mas quando a gente pensa em doença obstrutiva, a gente não está falando disso. A gente geralmente está falando das principais doenças que exacerbam com a ventilação mecânica, que são asma e DPOC. E aí eu vou falar um pouquinho de asma e DPOC a partir de agora. Os mecanismos de obstrução das duas são diferentes. Né? Na DPOC, a gente vai ter principalmente dois mecanismos importantes. Né? A bronquite crônica e o enfisema. A bronquite crônica, como eu falei, vai aumentar o edema de mucosa, vai fazer uma hipertrofia da mucosa e da musculatura lisa. A gente vai ter uma redução do calibre interno dessas vias aéreas de condução e vai aumentar a resistência só por isso, basicamente. Mas a gente tem uma outra coisa importante. A gente tem uma hiperinsuflação dinâmica no paciente com DPOC porque ele tem enfisema. A gente tem destruição do parênquima, a gente perde a ancoragem da via aérea no parênquima, e essa ancoragem ela é responsável por, quando o pulmão insufla, ela puxa e abre a via aérea. E quando ele expira, ela solta. Mas mantém ela segura e aberta. No paciente com DPOC, essa ancoragem está completamente destruída. Então, na insuflação, a gente não consegue abrir muito a via aérea, e na expiração, não há uma estrutura para segurar a via aérea pode colabar. Então a gente tem uma obstrução dinâmica e uma obstrução contínua no paciente com DPOC.
Na asma isso é diferente. A asma, geralmente, essa obstrução, ela vai ser uma obstrução reversível, né? E causada por um edema de mucosa e aumento da produção de muco também, mas em resposta a um antígeno, a alguma substância que está aumentando a reatividade dessa mucosa e fazendo com que ela tenha uma seção transversa interna diminuída. Vocês veem que é diferente. O DPOC ele vai ser uma coisa mais crônica, uma coisa que vai ser mais... não vai ser reversível facilmente, enquanto a asma você consegue abortar uma crise com medicação de maneira muito mais fácil, é uma coisa mais aguda. No geral, o paciente ele não vai ter uma obstrução, ele vai ter uma obstrução quando ele está fazendo alguma crise. E essa obstrução ela desaparece quando você faz as medicações específicas para o tratamento. Outro mecanismo importante dessas doenças que a gente precisa ter em mente, que também está relacionado a constante de tempo, é sobre a hiperinsuflação. Aqui eu fiz um modelinho de como funciona a hiperinsuflação nesse paciente, a hiperinsuflação dinâmica. Aqui a gente tem um alvéolo e uma via aérea normais. Aqui a gente tem um alvéolo e uma via aérea resistente, com maior resistência, menor calibre interno. Quando o ar entra, o fluxo começa, ela dilata pelo fluxo positivo. Isso aqui a gente está falando de ventilação, pode ser ventilação por pressão positiva ou por pressão negativa. Na positiva a gente vai ter um fluxo com força que vai poder abrir essa via aérea. Esse fluxo vai gerar uma pressão maior aqui interna, que vai abrir o alvéolo. O fluxo cessa, a via aérea fecha. O fluxo de saída se torna mais lento. Então a gente vai ter uma constante de tempo de enchimento normal, uma constante de tempo de expiração mais aumentada. Esse pulmão ele vai demorar mais tempo. Se a gente mantém a mesma frequência de inspiração e expiração que a gente estava calculando para o fluxo inicial, antes dele esvaziar todo, ele vai ser enchido novamente. Ele vai esvaziar novamente, mas não todo. Ele vai ser enchido novamente. E ele vai nesse processo, cada vez mais empilhando volume dentro dele, até que ele pode acabar sofrendo uma lesão e explodindo. Pacientes com asma e DPOC, você tem que tomar muito cuidado com essas duas coisas quando você vai ventilar ele. São as duas coisas que a gente tem que ter em mente. Evitar uma hiperinsuflação e tentar reverter essa resistência de via aérea para poder tirar ele da ventilação o quanto antes. Paciente com asma, as indicações de UTI para esse paciente são conhecidas, né? Piora progressiva de obstrução, frequência respiratória aumentada, maior que 40, paciente com pulso paradoxal, sensação de exaustão, capacidade de falar, alteração de nível de consciência, paciente hipoxêmico, hipercapnico, mas hipercapnico de maneira progressiva, tá? E paciente apresentando muito esforço respiratório. Esses pacientes não necessariamente vão precisar de ventilação mecânica, mas vão precisar de UTI. Para a ventilação mecânica, é um ponto um pouco controverso. Os estudos sobre quem vai precisar de ventilação, o que vai indicar ventilação, porque geralmente é uma doença que você vai fazer um suporte para manter ele estável, para você reverter logo essa crise. Ela vai ser revertida muito facilmente. Mas nesses pacientes, eles vão precisar de suporte ventilatório não invasivo se a consciência estiver caindo, se ele estiver fazendo muito esforço respiratório, tá? E a gente vai fazer ela, mas não vai deixar de fazer o broncodilatador, não vai se esquecer da questão de manter um volume corrente entre 4 a 6 ml por quilo. E a gente tem que ficar muito esperto com esse paciente. Se em 30, 60 minutos ele não melhorar, a gente precisa abortar essa ventilação não invasiva e partir para uma ventilação invasiva, o que é raro no paciente asmático. Indicações para a gente fazer o suporte ventilatório invasivo. Falhou na VNI, parada cardiorrespiratória. Ninguém vai fazer uma VNI no paciente parada cardiorrespiratória. Paciente que prossegue com sinais de fadiga respiratória, alterações de nível de consciência graves, que você não consegue manter uma ventilação não invasiva. Paciente que mesmo apesar de medidas está mantendo hipercapnia progressiva ou hipóxia. Esse paciente é um precisar de suporte ventilatório invasivo. E como é que a gente vai fazer ele? Padrão, esquema de sempre, ventilação com baixos volumes, tá? Quanto menor, melhor, mas para tentar manter o paciente
com pH em níveis normais, 7 a 12, 7 a 45. Uma frequência respiratória 8 a 12, quanto mais baixa melhor. Então, fluxo expiratório, aliás, 6 vezes o volume inspiratório. Pressão de pico menor do que 50 centímetros de água. Por que 50 centímetros de água? Isso não é muito? Como eu falei antes, o paciente com via aérea, uma resistência, vai apresentar uma pressão de pico muito alta. Dependendo do fluxo que você faça, a pressão de pico vai ser alta. Mas essa pressão não tem nenhuma relação com a pressão de via aérea distal. Então a gente pode manter uma pressão de pico alta, até 50 centímetros de água, desde que a gente mantenha uma platô em protetora, menor do que 30. Então a gente pode manipular o fluxo para manter um fluxo respiratório longo nesse paciente, um tempo respiratório longo, de maneira que a gente abra mão de manter uma pressão de pico de 30, 35. A gente pode bater 50 de pico com tranquilidade para manter uma expiração adequada. Esse paciente ele pode tolerar PaCO2 mais altas, até 90, né? Desde que a gente mantenha um pH controlado, não menos do que 7,2. Tá? PaO2 vai ser uma PaO2 normal, no paciente normal, a gente não precisa fazer mais nem menos do que 80 a 120. E a PIP é uma questão importante. Quanto menos, melhor nesses pacientes. Mas são pacientes que vão acabar fazendo muito auto-PIP, se você não estiver ventilando respeitando a constante de tempo desse paciente, respeitando o esvaziamento total. Então a gente vai tentar manter essa auto-PIP o máximo possível próximo de zero, manipulando fluxo ins e ex, manipulando a frequência respiratória. Mas se precisar, a gente vai titular a PIP para atingir 80% da PIP intrínseca ou da auto-PIP. Estudos mostram que os pacientes são muito heterogêneos. Né? Alguns pacientes, quando você sobe a PIP, você diminui a auto-PIP, porque você abre mais via aérea, e outros pacientes não têm essa resposta. E você não tem preditores que vão dizer o que vai acontecer ou não. O que é indicado você titula a PIP. Se o paciente está aumentando a auto-PIP enquanto você aumenta a PIP, ou está mantendo igual, você volta para o mínimo de PIP possível. Mas se você subiu a PIP e a auto-PIP diminuiu, você tenta buscar uma PIP que mantenha uma auto-PIP o máximo possível do zero. Auto-PIP, todo mundo entende que é a hiperinsuflação, tá? Desse pulmão. O desmame da ventilação desse paciente vai ser principalmente focado na resistência de via aérea. O paciente ele vai estar melhor quando a resistência de via aérea cair para o mesmo fluxo que ela estava. Esses são pacientes que a gente tem que tomar cuidado, né, na hora de ventilar ele, porque se ele está com uma resistência muito alta, a gente está ventilando a pressão, a gente ventila pressões altas. Quando a resistência de via aérea cair, se a pressão continuar alta, isso vai mudar muito a quantidade de volume que a gente vai estar botando nesse tórax. Então a gente precisa ficar atento. Usualmente, esse paciente seria melhor ventilado a volume, né? Porque a gente vai manter um volume sempre, o que a gente vai ter é uma pressão de pico mais alta, que ela vai diminuir, mas não vai mudar o volume no final. Terapias alternativas. Lembra que eu falei que na resistência está relacionado com a viscosidade, intensidade do gás? Uma das terapias alternativas é usar o heliox, que é uma mistura de gás de oxigênio e hélio. O hélio é menos denso do que o nitrogênio, que compõe 70% do ar comprimido que a gente usa. Então, se a gente usa o hélio no lugar do nitrogênio na mistura, a gente diminui a densidade, diminui a viscosidade e reduz a resistência. A gente consegue ventilar o paciente melhor. Gases halogenados são uma possibilidade, o sevoflurano, esses gases que a gente usa na anestesia, porque eles causam efeito broncodilatador. E pacientes que têm uma obstrução muito grave, que não resolve, a gente não consegue retirar o CO2, que não estaria indicado nesses pacientes. Nenhuma dessas três é uma realidade e muito menos é uma frequência no nosso dia a dia. Mas são terapias alternativas possíveis. O que a gente precisa também ficar atento, que aí a gente pode usar mais facilmente, né? A gente deve evitar drogas que liberam estamina, porque a liberação de estamina é o principal mecanismo de aumento da resistência na asma, como por exemplo morfina. Tá? A gente pode usar bloqueador neuromuscular, tá? Mas a gente não deve abusar dele, se for preciso.
Se não tiver um motivo muito periclitante, se não tiver difícil de limpar esse CO2, se o paciente não está evoluindo, a gente usar o bloqueador e pronar não vai fazer diferença nesse paciente. Então a gente deixa o bloqueador como uma opção mais tardia para esse paciente. E se a gente puder, fazer lavado broncoalveolar para tirar qualquer tipo de rolha, porque o muco é produzido em muito excesso, pode ser que ele acabe incrustando. Já no DPOC, né, a gente vai ter indicações de UTI como dispneia refratária ao tratamento inicial, alteração de nível de consciência, hipoxemia em ar ambiente ou hipercapnia progressiva, ou instabilidade hemodinâmica, muito parecido com o da asma. Né? Esse paciente a gente tem que ficar atento que a oxigenoterapia nele, a gente tem que tomar cuidado, porque muito oxigênio vai levar à criação de shunt, porque vai estar bem oxigenado, mesmo que a gente não faça o volume corrente nesse alvéolo. Um alvéolo bem oxigenado ele recebe mais sangue e a gente vai mandar CO2 lá para um alvéolo que não está sendo ventilado. Esse alvéolo não vai ser lavado, não vai tirar esse CO2 e a gente vai manter uma retenção de CO2 maior. Então, se a gente evitar essa hiperóxia, manter uma saturação ali entre 88 e 92, a gente evita que esses alvéolos mal ventilados eles sejam bem perfundidos. Quando a gente pensa nesses pacientes, geralmente a gente pensa em cateter de alto fluxo ou VNI, né? Para tirar ele da crise, para não precisar de ventilação mecânica. Atualmente a gente tem uma deficiência de estudos que comparam eles, né? Os estudos mais fortes que tem, a gente tem a comparação do KNAF com nada e VNI com nada, né? Todos comparados com o manejo sem eles. E aí, ambos se prestam para o papel, ambos funcionam. Mas a comparação entre um e outro a gente não tem muita comparação e a gente não sabe exatamente o que preferir. Vai de paciente a paciente, vai de caso a caso, vai de experiência a experiência. Suporte ventilatório não invasivo nesse paciente. Diferente da asma, a gente vai ter uma resposta muito boa ao suporte não invasivo, tanto com a VNI ou quanto com a cateter nasal de alto fluxo. Tá? A gente vai poder fazer esse paciente quando a gente estiver com FI baixa ou então com um nível de consciência adequado. Fora isso, a gente não pode fazer esse tipo de terapia. Mas, assim como na asma, a gente não pode esquecer de fazer terapia farmacológica. A gente precisa reverter o que está acontecendo para poder tirar ele da ventilação mecânica ou da ventilação não invasiva. A gente vai fazer do mesmo jeito, volumes de correntes baixos, e a gente precisa ficar de olho se em meia hora ou uma hora ele vai apresentar uma melhora. Suporte ventilatório invasivo, mesmas indicações, tá? Da asma, e a gente vai fazer ele da mesma maneira. O que a gente tem que ver de diferente aqui? Que o desmame vai estar muito relacionado à resolução da fadiga muscular, tá bom? E a gente pode fazer com o auxílio da VNI. Esse é um paciente que é muito bem indicado de fazer o desmame ventilatório, pós a ventilação, a gente usar uma VNI nele. Tá? Mas o resto da ventilação vai ser basicamente a mesma coisa. Enfim, né? O que a gente leva para casa aqui? Que a gente precisa tomar cuidado com pacientes que são obstrutivos, que eles têm maior risco de fazer tanto o volutrauma quanto o barotrauma, porque ele vai ter muitos alvéolos com constante de tempo mais baixas e alvéolos com constante de tempo mais alto. E quando a gente for ventilar esse paciente, a gente precisa tomar cuidado para não fazer hiperincirculação dinâmica, hiperincirculação por causa da constante de tempo e aumentar esse risco de fazer barotrauma nesse paciente. Temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado também com o auto-PIP, que são pacientes que vai demandar um tempo maior de esvaziamento pulmonar, tá? E de preferência para isso a gente vai usar fluxos altos e volumes reduzidos. E focar sempre em manter um tempo expiratório compatível com o que o paciente pede. Você pode calcular a constante de tempo desse paciente. Tem alguns ventiladores que calculam sozinhos. Você pode multiplicar com complacência vezes resistência. Você vai ter o tempo em segundos e multiplicar por 4. Mas tem que lembrar que essa constante de tempo foi calculada para inspiração. E a expiração talvez não seja tão boa, tão igual na resistência quanto a inspiração. O que eu sugiro utilizar é a curva de fluxo. A curva de fluxo ela vai te mostrar essa
essa autopico, esse esvaziamento completo do pulmão, e vai te dar uma indicação de quanto é o tempo expiratório adequado para esse paciente. Tá? E por fim, não esquecer da VNI. A VNI é super importante, principalmente no DPOC, e deve ser utilizado de maneira bem ampla.